Eu pensei muito em como iniciar essa análise depois de ver um episódio tão emocionante, tão impecável. Eu tô até meio sem reação, e ele conseguiu ser melhor do que o anterior. House of the Dragon, episódio 8, ou melhor até aqui. O jeito mais ideal de começar é falando do rei. Viserys Targaryen, primeiro de seu nome, é um rei inesquecível e absurdamente catastrófico. Ele é trágico. Galera, o Viserys morreu, e segundos antes da morte dele, ele falou do sonho da canção de Gelo e Fogo, e a Alicent Hightower pensou que o Viserys estava falando do Aegon, filho dela, que a Alicent deveria unir o reino, colocando o Aegon como rei no lugar da Rhaenyra. Eu vou chegar nessa cena, vou explicar com muito mais detalhe, mas o ponto é que o Viserys teve um reinado de paz, só que ao mesmo tempo tão mortal, que nos últimos segundos dele, ele sem querer causou a maior guerra Targaryen da história. É por isso que o Viserys é uma majestade trágica. Olha, esse episódio me emocionou de uma forma única. É muito difícil eu chorar vendo alguma série, algum filme, mas sério, aqui não teve como. Vamos lá, análise completa e no final eu dou a nota do episódio 8. Ele quase todo foi em torno da discussão quem fica com Deriva Marca. E gente, o Corlys não morreu, tá? Eu recebi algumas mensagens de pessoas falando, que o Corlys morreu, mas não, ele tá vivo. Só que como ele tá muito machucado, e ninguém sabe se ele vai sobreviver ou não, surgiu o Vaemond Velaryon a petição, porque ele queria esse posto, ele queria Deriva Marca. Mas antes de eu chegar nesse assunto, teve um salto no tempo de mais ou menos uns 6 anos, é por isso que parte do elenco mudou, e acabou. Esse foi o último avanço no tempo, não vai ter mais. Dragonstone tá incrível, eles respeitaram o castelo original, mas deixaram ele com uma atmosfera muito mais cinza, que é como essa ilha deve ser, e ao mesmo tempo que Daemon e Rhaenyra Targaryen geraram 3 filhos, a Syrax, que é da Rhaenyra também, teve uma ninhada com 3 ovos. Então essa união, Rhaenyra e Daemon, que só tá se fortalecendo cada vez mais, essa força deles também tá sendo passada aos dragões deles, porque eles estão aumentando o número do lado deles, e isso é fundamental, porque a guerra vai começar, e quanto mais dragões melhor fica. Então se o lado da Rhaenyra tiver mais que o lado da Alicent Hightower, que o lado do Aegon, a vantagem fica do lado preto, lado do Daemon e da Rhaenyra. A primeira impressão que eu tive do Jaehaerys foi muito boa. Gostei de ver ele interessado em aprender o Valeriano, em carregar, os valores da casa Targaryen. E esse menino é o Joffrey Velaryon. É aquele bebê que nasceu na primeira cena que teve da Rhaenyra Targaryen adulta. Então aqui ele já tá um pouco maior. E também já nasceu o Aegon e o Viserys, os 2 filhos do Daemon com a Rhaenyra Targaryen. E além deles, ela também já tá esperando mais um. Então olha só, são 2 Aegons na série. Tem o Aegon filho da Alicent Hightower e o Aegon filho do Daemon. A Rhaenyra, quando chega na capital, o cara que vem recebê-la é o mesmo que estava na escada quando a Rhaenyra estava subindo com Joffrey após o parto. Então parece mesmo que ele se importa com ela, porque ele foi o único que veio recebê-la. E aí ela vê, o quanto tudo mudou na Red Keep. Os Hightower removeram as decorações Targaryen e colocaram decorações da Fé dos Sete. Tem até um simbolismo nisso, que é a decadência do Viserys no poder, porque ele tá muito mal, tá no final da vida, ele não consegue governar, e o surgimento dos Hightower no comando. A família Hightower é muito ligada à Fé dos Sete, a Alicent também é, só que essa é uma religião que não tem nada a ver com os Targaryen. Então a mudança no visual da Red Keep simboliza que enquanto o Viserys está lá na cama, não é mais um Targaryen que tá mandando, são os Hightower, é o Otto. É a Ascensão Hightower. Bom, pelo visto, infelizmente o Aegon só mudou em aparência. Ele não teve nenhuma evolução no caráter dele. Na verdade, ele evoluiu pra pior, Ele fez uma coisa monstruosa que nessa época era muito mais fácil você acobertar, que foi o abuso do Aegon Targaryen com a Diana. Por isso, ela tomou um chá no final. Esse é o chá da lua. É aquele mesmo que a Rhaenyra tomou pra não ter o filho do Criston Cole. Então a Diana aqui também tomou pra não ter nenhum filho do Aegon. A Alicent não tava envenenando a menina, tá? Esse chá evita que você tenha filho. E a Alicent, pelo menos isso, ela sabe muito bem o filho que ela tem. Ela sabe que o Aegon é perverso em alguns momentos, só que essa é uma situação tão terrível, tão bizarra, que a Alicent tem que pagar a menina e assim ela ficar quieta e ninguém mais saber desse assunto. Galera, isso é cruel no nível, assim, é cruel e é real, porque o Aegon cometeu o negócio e vai ficar impune. A única coisa que ele recebeu foi um tapa na cara, que não é nada, Já a Alicent, ela tem a dimensão do que o filho dela fez. Ela é mulher, ela sabe que isso é horrível, então sim, ela sente pela menina. Ela tá muito fria, agindo assim, mas o ponto é que a Alicent tá lidando com 2 coisas ao mesmo tempo.
ela tá lidando com o lado humano da menina que tá ali, que tá sofrendo as consequências do que o Aegon fez, e ela também tá lidando com a questão do reino. Portanto, a Alicent não quer deixar ninguém ficar sabendo o que o filho dela fez, o que o príncipe Aegon fez. Por isso ela paga e age desse jeito tão frio, porque é a realidade na série. Estamos vendo aqui uma vida real na série, e a vida real é isso. Ela vai acobertar algo terrível porque é o filho dela, é o príncipe Targaryen e ninguém pode saber. O que eu quero dizer é que não é como se a Alicent não tivesse nem aí pra Diana. No olhar da Alicent Hightower, você vê que ela tá sentindo o ocorrido, só que ela não vai fazer nada a favor da Diana, a não ser dar o dinheiro que perto do dano, obviamente não é nada. Então vimos a Alicent Hightower sendo a rainha que o reino demanda, acobertando tudo e resolvendo ali. Isso aí também acaba se tornando um contraste entre Rhaenyra e Alicent Hightower. Porque olha, enquanto a Rhaenyra tá lá, vendo o filho dela querendo aprender o valeriano, querendo absorver os costumes da casa Targaryen, ou seja, a Rhaenyra como mãe, ela tá lidando com situações saudáveis do filho dela. Ela tá tendo uma convivência muito mais calma com os filhos dela. Enquanto que do lado da Alicent, ela tá tendo que lidar com o abuso do Aegon. Olha que extremo. Enquanto Jaehaerys Velaryon respeita a mulher que vai casar com ele, o Aegon tá lá desrespeitando a esposa dele, a Helaena. E sim, Aegon e Helaena são irmãos e eles são casados. Então além do Aegon pouco se importar com a Helaena, ele acaba com a vida de outra mulher que foi a Diana. E já do lado da Rhaenyra é o oposto. Então eu imagino que a Alicent gostaria muito de ter uma vida de mãe mais parecida com a da Rhaenyra Targaryen. Porque eu vou te falar, viu? A Alicent tem que lidar com cada coisa. E o episódio começa naquela cena leve da Rhaenyra com o filho dela, que é exatamente para mostrar como a Rhaenyra tá levando uma vida muito calma e muito boa com o Daemon. O casamento deles tá muito bem. Eles juntos, né, formam o casal Targaryen com mais poder até aqui. Já a vida da Alicent tá o oposto. E os filhos dela também são o oposto dos filhos da Rhaenyra Targaryen. Eu reparei um negócio que você pode até enxergar como simbolismo, porque tem muito isso na série, né, é o que não falta. E esse simbolismo reflete Rhaenyra e Alicent. É isso aqui, ó. Lá na cena do jantar, o lado que já tá corroído, consumido da face do Viserys é exatamente o lado que tá do lado da Alicent Hightower e do Otto. Já o lado, né, que tá com um pouco mais com vida da face dele, é o lado que tá ao lado da Rhaenyra Targaryen e do Daemon, irmão dele. Assim, tem como enxergar isso de várias formas, lógico, mas uma delas é o lado Hightower da Alicent e o lado Targaryen da Rhaenyra. É a diferença no casamento delas, são os filhos, um lado muito corrompido e o outro não tanto assim, porque não tem santo aqui, né? Daí, o episódio já começa a mexer com você quando vem o primeiro choque, quando você vê o Viserys deitado, sofrendo num estado irreversível. O Perry Considine já falou faz um tempo, o ator do Viserys, né, que a lepra, o que o rei tem, é uma forma de hanseníase, então não tinha como ele escapar, principalmente nessa época que não tinha cura, então ele já estava condenado, e os Hightower lotaram o cara com leite de papoula. O Viserys tá lá pensando que ele tá tomando chá, mas ele tá tomando leite de papoula. Óbvio, isso ameniza a dor dele, mas acaba incapacitando mais ainda o rei Viserys. É por isso que mais adiante no episódio ele se recusa a tomar mais, e é aquilo. Quanto mais inconsciente o Viserys fica, mais poder os Hightower ganham. E aí vem essa cena que já me emocionou muito porque o Viserys está ali no estado terminal, tendo um pequeno momento de felicidade com os netos dele, o Aegon e o Viserys. Eu não sei nem explicar isso aqui, mas a atuação do Perry Considine mexeu muito comigo, é magnífico. O Emmy ano que vem tem que ser dele, ele tem que ganhar o Emmy. Quanto realismo ele passou nas cenas. Você vê, você sente que ele tá em dor. Nem parece atuação, parece que ele tá mesmo com uma doença terminal. E aí, né, a Rhaenyra que ficou com a marca, a cicatriz do corte que a Alicent fez nela, foi lá conversar com o pai. E esse é o início do mal entendido que acaba rolando entre Viserys e Alicent. Porque é aqui que a Rhaenyra pergunta do sonho do Aegon e o Viserys só vai dar resposta no final do episódio achando que ele tá falando com a filha, quando na verdade é a Alicent Hightower. Mas vamos lá, tem muito peso nessa cena, tem uma atuação maravilhosa da Emma Darcy, mas o ponto é que a Rhaenyra fala que nomeá-la como herdeira dividiu o reino. Isso é verdade, e isso é culpa do Viserys. Ele ajudou e muito a causar a guerra, porque se ele nomeou a Rhaenyra uma mulher, ele nunca podia casar de novo e ter um filho homem, porque isso dá margem para qualquer um tentar colocar o novo filho homem dele no lugar da mulher escolhida. A Rhaenyra Targaryen no caso. Eu sei que é o dever do rei ter filhos, mas também é o dever do rei evitar a guerra. Ele tinha que pensar no futuro, antecipar que se ele tivesse um filho homem e com uma mulher
herdeira, ele ia dividir o reino. Então ele nunca pensou muito sobre o que ele fazia. Ele só fazia. Olha só o que o Perry Considine falou. Ele contou que um dos arrependimentos do Viserys foi aceitar ser rei. Ou seja, ele nunca deveria ser rei. Jamais. Ele não foi feito para isso. Ele não consegue tomar as decisões que um rei tem que tomar. Ele é mais um apaziguador do que um rei. E o corpo dele fala muito isso, porque o corpo dele não aguentou. Ele não suportou a pressão de reinar e começou a desenvolver a hanseníase. O Perry até fala que ele devia ter deixado a Rhaenys assumir e viver a vida dele. Os principais atos que o Viserys teve como rei, infelizmente, acabaram resultando em sangue. Um deles é a Aemma Arryn. O ator citou 2 arrependimentos. Um deles foi aceitar ser rei, né? E o segundo arrependimento foi ter insistido tanto para Aemma Arryn ter um filho homem, mesmo sabendo que ela não tinha condições de passar por mais um parto. O Viserys é muito obcecado com profecias e sinais, e ele estava obcecado com a ideia de ter um filho homem desde quando ele teve aquele sonho lá, onde ele viu um menino, filho dele, usando a coroa do Aegon Targaryen, o Conquistador. A partir desse dia, o Viserys se agarrou nessa ideia e tentou a todo custo fazer a Aemma ter um filho homem, ou seja, o filho que ele viu no sonho. E aí é que tá. Essa obsessão dele custou a vida da Aemma. Desde então ele se arrepende muito, ele tem muita culpa, porque ele sabe que indiretamente ele matou a Aemma. E olha só, essa culpa fez o Viserys nomear a filha dele como herdeira. Foi um ato para tentar consertar, amenizar a culpa que ele sente. Então assim, tudo que ele fez nesse episódio aqui foi tentar colocar em ordem, consertar um pouco dos erros que ele cometeu. Nesse episódio 8, ele foi um rei que até então ele nunca tinha sido. E aqui na cena do quarto, a Rhaenyra pede ao pai dela para ele defendê-la e reforçar que o Lucerys vai ficar com Deriva Marca, só que o Viserys não conseguiu responder ali. Tem momentos que ele não consegue falar. Porém, ele estava ouvindo e absorvendo tudo. Ele não respondeu ali. Só que mais tarde, o Viserys foi lá e fez o que ela pediu. Defendeu a filha dele. Essa cena do quarto é uma preciosidade. O Viserys não consegue falar nada, então a Rhaenyra fica pensando que ela vai ter que resolver tudo sozinha. Fica parecendo que o Lucerys vai perder o direito à Deriva Marca e o Vaemond vai conseguir o que ele quer, até porque o Otto Hightower já tinha um acordo com o Vaemond. Tava na cara, né, que o Otto queria que o Vaemond ficasse com Deriva Marca. Tava tudo desenhado, mas o Viserys apareceu, foi um rei e fez o que tinha que ser feito mesmo não aguentando mais. Calma que eu já vou falar dessa cena que foi a melhor coisa que eu vi esse ano. Eu também gostei muito de ver o interesse da Rhaenyra na profecia, porque ser rei ou rainha não é algo bom, né? Não pode ser bom. É sempre um peso e, dependendo, pode até te matar. Olha o que aconteceu com Viserys. Olha o estado que ele chegou por conta desse peso. Se ele tivesse recusado a ideia de ser rei, o Viserys Targaryen estaria vivo. Então a Rhaenyra entende a responsabilidade que ela tem. E o fato dela saber do sonho do Aegon coloca muito mais responsabilidade nela. Muito mais. Porque ela sabe, né, que ela tem que ser rainha não só pela ambição, mas porque o pai dela confiou o sonho do Aegon na Rhaenyra Targaryen. Outra coisa, o amor que o Viserys tem por essa filha, ele não tem por mais ninguém. Nem mesmo pelos filhos dele com a Alicent Hightower. Olha aqui. O Perry Considine também revelou que o Viserys não ama o Aemond, o Aegon e a Rhaelena da mesma forma que ele ama a Rhaenyra Targaryen, porque a Aemma, a mãe da Rhaenyra, é o amor da vida do Viserys. O sentimento dele pela Aemma e pela Rhaenyra é inigualável. Pessoal, toda essa questão com o Vaemond Velaryon tinha na Alicent, no Otto Hightower, principalmente no Otto, uma certa motivação, uma certa vontade em ver o Vaemond sendo escolhido no lugar do Lucerys, porque isso aí enfraqueceria o lado da Rhaenyra Targaryen. Então, quando a petição começou a ser ouvida, a Rhaenyra estava nas mãos do Otto Hightower. Se o Viserys não vem, ia complicar tudo, ela ia perder, porque nunca que o Otto ia favorecer a Targaryen, nunca. Mas aí vem ele, protagonizando a cena mais emocionante que eu já vi esse ano em qualquer filme e série. Viserys Targaryen entrando na sala do trono pela filha dele. O real significado dessa cena é que ele não tá caminhando até o trono, não. Ele tá caminhando até a Rhaenyra, até a filha. O trono é só onde ele vai sentar e ter o último ato dele como rei, mas ele tá indo até ela e pra ela. Eu não sei quantos de vocês se emocionaram vendo essa cena, mas olha, eu chorei muito. Essa cena foi diferente de qualquer coisa. Ver o esforço dele, a forma que ele caminha, o olhar dele quase sem vida, isso é tão forte, isso comove tanto. E quando a coroa dele cai no chão, aliás, né, isso aí nem tava no roteiro, ela caiu por acidente quando eles estavam ensaiando a cena, e foi depois que decidiram fazer isso na versão final, porque o Daemon pega a coroa, né, então ficou uma cena muito linda. Por acidente eles acabaram fazendo uma cena ainda mais bonita. O Viserys recusa ajuda, ele quer ir sozinho, mas quando ele vê que é o irmão dele, que é o sangue dele, é o irmão que ele tanto ama, o Viserys aceita a ajuda. Pessoal,
Nessa hora eu chorei ainda mais, porque foi uma cena de puro carinho e amor entre os irmãos. Eles dois que viviam brigando tanto, né? E depois se reconciliando, eles tiveram uma cena, um momento inesquecível juntos. Eu nunca imaginei que a House of the Dragon faria algo tão lindo assim. O que a série proporcionou aqui, eu não sei nem explicar. E você pode até enxergar um simbolismo nesse momento que é o da mão do rei. Ele foi uma mão pro irmão nessa cena. E o Daemon, né? Ele queria ser mão do rei, só que o Viserys nunca aceitou isso. O Viserys confiava mais no Otto Hightower. Tem até esse diálogo no primeiro episódio. O Daemon fala pro Viserys que se ele fosse mão do rei, e não o Otto, né? O Daemon ia cuidar do Viserys, proteger ele. Nesse dia, nessa conversa, eles estavam brigando. E hoje, nesse episódio, o Daemon foi a mão do Viserys. De verdade, comenta aqui. Qual foi sua reação vendo esse momento do Viserys? Comenta aqui que eu quero muito ler. Bom, o Vaemond Velaryon é aquele cara que ele fala a verdade sem medo do que vai acontecer, ele não se contém. Por isso, ele fez questão de falar bem alto que Lucerys, Jaehaerys e Joffrey são bastardos, porque ele quer falar o que ninguém fala. Ele fala que ninguém tem coragem de falar publicamente. Só que, bastardos ou não, falar uma coisa dessa, ainda mais depois do Viserys proibir, né? Ele proibiu mencionar esse assunto da bastardia. Falar um negócio desse é a mesma coisa que, sei lá, pedir a morte. E o Vaemond ainda xingou a Rhaenyra Targaryen. Nesse ponto aí, já não tinha mais como. Ele se condenou aí. Tipo assim, eu acho válido o Vaemond querer defender a linhagem Velaryon. Ele tá lutando pela casa dele, mas não é assim, né? Ele errou total ao tentar exercer uma autoridade que ele não tem. Porque o Viserys determinou uma coisa e ele é o rei. Ponto final. Eles são bastardos? Sim, porque eles são filhos do Harren. Mas o Viserys não se importa. São netos dele. Eles têm sangue Targaryen. Tem que respeitar isso. Porque pensa, se a gente for julgar o que é certo e errado, foi errado o Vaemond faltar com respeito com a filha do rei. Então assim, o Vaemond foi um bom personagem porque ele foi feito pra ser antipático e falar o que ninguém fala. E já que ele ofendeu a filha e a legitimidade do rei, o Daemon foi lá e cortou o maluco no meio. Olha, não tinha pessoa mais ideal do que o Daemon Targaryen pra poder fazer isso com o Vaemond Velaryon. Confesso que eu amei a cena porque acabou sendo uma morte satisfatória, né? O Vaemond tava lá ofendendo total a linhagem da Rhaenyra, os filhos dela, e do nada, cabeça fatiada em duas. E você viu que, quando o Daemon corta o Aemond Targaryen fica olhando tipo, como se ele tivesse gostado. Ele faz tipo um olhar de admiração. Eu achei que o Aemond gostou de ver o Daemon fazendo isso porque o Aemond percebeu que ele tem um rival de alto nível. O Aemond vê um desafio no Daemon e ele admira isso. Isso aqui é só o começo, mas a gente vai ver que eles são inimigos perfeitos. Então chegamos na parte final, que também foi muito bonito e até confortante de certa forma, porque o Viserys, ele teve a família dele reunida uma última vez e na cabeça dele, por tudo que ele viu ali, ele ficou pensando que tudo ia ficar bem. Na verdade, né, na cena do jantar, aparenta muito que eles vão se entender. Até a Rhaenyra e a Alicent ficam juntas mais uma vez. Já vou falar disso aí. Então o Viserys morreu pensando que ele conseguiu evitar uma guerra e resgatar a paz. O jantar do Viserys foi isso, né? Foi ele fazendo um último esforço para resgatar a paz. Vamos lá que aconteceu muita coisa aqui. O jantar começa com a Alicent e a Rhaenyra divididas, e um dos pensamentos do Viserys é tipo, por que a gente não pode se amar? Por que essa família não pode ficar junto e se entender? Todo o discurso dele na mesa é baseado nisso, em tentar consertar tudo enquanto ainda há tempo e selar a paz. E isso, momentaneamente, acontece com a Rhaenyra Targaryen e a Alicent Hightower. Elas se aproximam, elas meio que se entendem um pouco. E você viu, né? A Rhaenyra mais uma vez teve a iniciativa de chegar mais perto da ex-amiga. Foi ela que fez aquele brinde a Alicent Hightower. E eu fiquei feliz, né, que a Alicent aceitou a iniciativa da Rhaenyra. Sabe, é como se elas lá no fundo quisessem muito voltar a ter a relação de antes, mas elas não conseguem por muito tempo. Elas não conseguem manter a relação boa por muito tempo por conta dos homens que fazem parte da vida das duas. Viserys, Otto Hightower, Aegon, Aemond, enfim. Quando elas tentam sair do precipício juntas, alguma coisa acontece depois e puxam elas de novo pra bem longe. Quem viu minha prévia do episódio 8, sabe que eu falei que o Viserys Targaryen, ele é o último elo, ele é a única coisa que ainda estabelece um pouco da paz ali naquela família. E olha, essa cena do jantar confirmou isso de uma forma que eu achei perfeita, porque enquanto o Viserys está na mesa, tá tudo muito bem, todo mundo começa a rir, eles apreciam o ambiente familiar, tá todo mundo junto, até o Otto Hightower tem um momento de alegria, um momento humano, coisa que a gente nunca vê. Então tá tudo bem, tá um ar feliz, mas foi só o Viserys sair da sala que o caos retornou.
E vou te falar, ainda bem que ele não viu. Ele não viu esse pequeno caos acontecendo ali, que foi o Jace batendo no Aemond, o Aegon metendo a cara do Luke na mesa. E, gente, o Aemond dá um certo medo. Ele ali naquela mesa é como se ele tivesse uma presença mais forte que todo mundo. Isso fora o Daemon, né? Porque Daemon e Aemond, na minha opinião, são os que têm a essência mais forte. Eles estão no nível que, sei lá, o jeito deles é único. E a Helaena, antes da porrada começar, ela lançou mais um enigma, mais uma profecia, né? Ela fala: cuidado com a fera debaixo das tábuas. Bom, de tudo que a Helaena falou até aqui, foi bem fácil entender ao que ela estava se referindo, mas dessa vez, são muitas opções. Pode ser Sangue e Queijo, que são duas pessoas que ainda vão aparecer na série. Pode ser o Larys. De certa forma, ele é uma fera que fica debaixo das coisas. Ele tá sempre à espreita, ninguém dá nada por ele, mas ele é extremamente perigoso. E também pode significar uma morte. Uma morte que eu acho que vai acontecer no episódio 10, que eu não vou falar, óbvio. São muitas opções, então acaba ficando à mercê do nosso entendimento, mas logo logo veremos a resposta certa. Daí o Aemond tá lá na dele, com essa postura que dá até um certo medo, quando de repente chega um porco assado. Galera, é por isso que o Lucerys começa a rir. O Lucerys lembrou daquela brincadeira do porco que fizeram com o Aemond na infância. Lembra? Deram um porco pra ele, porque o Aemond não tinha dragões. Só que hoje em dia, o Aemond não é mais introvertido, então ele não fica mais sem reagir. O maluco já mete um porradão na mesa e faz uma provocação ao Jaehaerys, Lucerys e Joffrey. O brinde do Aemond é uma referência, é uma provocação à bastardia deles. É por isso que o Aemond fala meninos fortes. Forte, que em inglês é Strong, só que isso também é o sobrenome do Harren. O Harren, né, verdadeiro pai do Jace, do Luke e do Joffrey, o nome dele é Harren Strong. É por isso que o Aemond fala pra beberem em homenagem aos meninos fortes. E aí acabou, né? O Aemond aparenta muito ser um agente do caos igualzinho o Daemon Targaryen. Você até percebe que a Alicent não queria que o Aemond falasse aquilo. Ela não queria que o ambiente fosse arruinado. Olha aí a feição dela, ela tá torcendo pro Aemond não falar aquilo, mas ele fala. E falando sério, esse Aemond é sensacional. House of the Dragon adaptou perfeitamente a essência dele. E é melhor ainda, né, quando vem o Daemon dominar a situação e os dois se encaram. O Daemon e o Aemond. Não, olha essa cena. É como se um estivesse avaliando o outro. É como se eles encontrassem um no outro um adversário do nível deles. Os dois se olhando é como se eles fossem a mesma coisa quando se fala em caos. E nesse olhar do Aemond, eu sinto até que o Aemond respeita muito o Daemon. Não é medo. Ninguém ali tá com medo. É respeito. Daemon e Aemond não são muito diferentes, óbvio, eles não são a mesma pessoa, mas quando se fala em caos, em essência, postura, jeito, eles são muito parecidos. E não tem como, né? Eles estão destinados a se enfrentarem no futuro, então eu gostei muito de ver esses dois em cena. Ainda bem que isso é só o começo. Tem uma cena que foi muito rápida, e isso é um detalhe assim, sutil. Quando o Aemond faz a provocação, faz o brinde, né? Todo mundo percebe que aquilo é uma provocação. O Aemond tá chamando eles de bastardos, todo mundo entende isso. Todo mundo, menos a Helaena. A Helaena é tão inocente, ela tá tão no mundo dela, que ela não percebeu. Olha ela aqui batendo palma, achando que o brinde do Aemond é algo sincero, é algo real. Ela não pegou a provocação, tanto que, quando Jaehaerys fica irritado, a feição dela até muda e ela para de bater palma, porque ela percebeu que tem alguma coisa errada. Sério, coitada da Helaena. Ela não faz parte, pelo menos não até aqui, desse lado caótico da família dela. E a Mysaria, hein? Ela tem uma espiã dentro da Red Keep. A Taya, que fica perto da Alicent Hightower, a mulher que vê tudo acontecendo ali na corte, tá reportando tudo à Mysaria. Vamos ver o que a Mysaria vai fazer com essas informações. E chegamos no fim. A morte do Viserys e a adaga Targaryen, trazendo o caos porque a Alicent Hightower entendeu tudo errado. É, galera, eu avisei. Eu avisei que aquela cena do Viserys confundindo nomes não foi colocada à toa. Eu falei na análise do episódio anterior e na prévia, né, que podia rolar alguma conversa do Viserys com a Alicent, onde o Viserys, já todo confuso pela doença, e aqui no caso foi pela doença e pelo leite de papoula, falasse alguma coisa e a Alicent entendesse o oposto. E olha só, foi isso que aconteceu. Meu Deus do céu, pessoal, uma guerra vai acontecer, porque ela entendeu na conversa que o último desejo do rei é colocar o Aegon Targaryen, filho dela, no trono, no lugar da Rhaenyra já estabelecida. Inacreditável. O Viserys acorda no meio da noite e ele pensa que a mulher que tá ali é a filha dele. Ele acha que é a Rhaenyra e ele quer terminar aquela conversa, né? A conversa da canção de Gelo e Fogo. Então o Viserys tá falando do Aegon Conquistador. Ele não tá falando do Aegon, filho dele. Só que, meu Deus, né? A Alicent não sabe disso. Ela não tem ideia do que é a canção de Gelo e Fogo. Então o tempo todo ali, ela tá pensando que o Viserys está falando do Aegon, filho deles. Como é que pode? Olha como o reinado do Viserys é trágico.
Nos últimos minutos dele, ele deixa uma guerra como herança por um mal-entendido. Alguns podem falar, né, e eu entendo, que a Alicent forçou a barra achando que o Viserys estava falando do Aegon, filho dela, ou seja, que ela já pensava em colocar o Aegon como rei de qualquer forma, e sim, a Alicent quer que o Aegon seja rei. Mas a explicação oficial dessa cena é que a Alicent, de forma real, entendeu errado. Então ela tá pensando mesmo que o desejo do Viserys é aquele, e que ficou nas mãos dela, da Alicent Hightower, para esse desejo ser realizado. Ela que deve reunir o reino. Foi isso que ela entendeu. Na minha opinião, isso é sensacional, é muito bem feito, porque eu acho muito melhor a Alicent colocar o Aegon no trono por pensar que foi isso que o rei queria no final, do que simplesmente, sei lá, roubar o trono da escolhida por ambição. Isso já não faria mais tanto sentido, porque nesse episódio as duas se entenderam, sabe? Elas se entenderam um pouco. Então a motivação final que chega na Alicent Hightower é o desejo que ela pensa que o Viserys teve. Na minha visão, foi por isso que a série fez esse mal-entendido com o Viserys e a Alicent Hightower. A série quis deixar as duas juntas por um tempo e depois cortar o laço total, fazendo a Alicent avançar com o pensamento dela de ver o filho no trono de ferro. É óbvio que ela já quer isso. Eu só não sei se nesse ponto, se depois dela ter ficado mais perto da Rhaenyra Targaryen, eu não sei se ela colocaria o Aegon no trono caso o Viserys não falasse aquilo. Porque no jantar, né, pareceu muito que a Alicent Hightower tinha aceitado a Rhaenyra Targaryen como rainha. Então a conversa final com o rei veio para consolidar de vez o Aegon Targaryen como rei. E a respeito do príncipe que foi prometido, eu já fiz um vídeo explicando isso, falando quem é o príncipe ou a princesa. O vídeo vai estar na tela final desse aqui. E olha, é incrível que o sonho do Aegon, sem querer, vai causar a maior devastação Targaryen de todas. Esse sonho que o Aegon teve, ao invés dele reunir, que é a intenção original, né, é reunir todo mundo, ao invés dele reunir, ele vai dividir, porque por conta do sonho, a maior guerra vai acontecer. O sonho, além de ser uma invenção da série, ele não serviu só para fazer conexão com Game of Thrones. A ideia do sonho também foi o ponto-chave na história, e eu achei isso incrível. Então, o momento final que o rei Viserys vai se recordar, a memória que ele vai ter, é o da família dele reunida, se dando bem, sorrindo, todo mundo junto, e ele descansou assim. Mesmo que não vá ficar tudo bem, porque não vai, né? Não importa. O que importa é que o Viserys morreu pensando na família dele reunida. Eu amei isso. Esse é o fim e também é o começo. É o fim do reinado do Viserys, porém, é o início da maior guerra civil da história Targaryen. O Senhor das Marés foi o nome desse episódio e eu fecho ele, óbvio, com a nota 10. Essa foi a análise que eu mais gostei de fazer até hoje. Esse episódio foi muito especial, então eu espero que você tenha gostado. E é isso. Viserys Targaryen, primeiro de seu nome, dá adeus à série.